Algumas pessoas conquistam tudo o que o dinheiro pode comprar, mas descobrem tarde demais que o amor verdadeiro não aceita preço. Se você gosta de histórias profundas, humanas e transformadoras, se inscreva agora e acompanhe até o final, porque essa história não fala apenas de riqueza, fala de identidade, dor e do tipo de amor que muda destinos. Ele era um homem negro elegante, de postura firme e olhar cansado. Vestia ternos sob medida em tons escuros, sempre impecáveis. O cabelo curto bem alinhado e a barba desenhada transmitiam poder. Por dentro, carregava um cansaço silencioso que ninguém via. Durante anos, foi desejado pelo que possuía: poder, influência, dinheiro. As mulheres se aproximavam com sorrisos calculados, elogiavam sua inteligência, tocavam sua mão com interesse disfarçado. Ele oferecia viagens, joias, presentes caros. Recebia a atenção vazia. À noite, sozinho em apartamentos luxuosos, ele encarava o próprio reflexo. Pensava em quantas vezes foi escolhido pelo que tinha, nunca pelo que era. O silêncio era constante, mesmo cercado de pessoas. Ele lembrava de onde veio. Da casa simples da infância, do chão frio, da mãe contando moedas com cuidado. Lembrava das noites sem dormir, estudando, planejando, errando e recomeçando. Cresceu com estratégia, construiu empresas em 5 países, comprou casas e apartamentos em outro país, mudou a vida de toda a família. Milhões entravam todos os anos, o respeito veio, o amor verdadeiro não. Cansado de ser usado, ele tomou uma decisão silenciosa. Decidiu desaparecer sem ir embora. Criou uma nova identidade, simples, invisível aos olhos do interesse. Vendeu o carro de luxo e comprou um carro simples, antigo, com um amassado evidente na lateral. Guardou as roupas de grife e passou a usar camisas comuns, calças simples, tênis discretos. Mudou o penteado, deixou a barba crescer natural. Alugou uma casa pequena em um bairro tranquilo. Caminhava pelas ruas sem ser notado. Pela primeira vez em anos, sentia medo e esperança ao mesmo tempo. Foi em uma tarde comum que ele a conheceu. Ele estava em uma pequena cafeteria, sentado perto da janela, quando deixou cair algumas moedas ao pagar o café. Antes que pudesse se abaixar, ela se aproximou e ajudou a recolhê-las. Ela sorriu de forma simples, sem julgamento. Ela tinha um sorriso sereno e um olhar calmo. Usava roupas simples, bem cuidadas. Os cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros. Falava com suavidade e naturalidade. Eles conversaram ali mesmo. Ele falou pouco, ouviu muito. Contou sobre uma vida simples, um trabalho comum. Ela ouviu com atenção. Não perguntou sobre dinheiro. Não demonstrou interesse em status. Nos dias seguintes, passaram a se encontrar. Caminhadas simples, conversas longas, risos sinceros. Ela segurava sua mão com carinho. Ele sentia algo que nunca havia sentido antes: paz. Naquela noite, deitado em sua casa simples, ele olhou para o teto e pensou que talvez o amor verdadeiro só apareça quando o dinheiro deixa de falar por nós. O tempo passou de forma tranquila e quase silenciosa. Os encontros simples viraram rotina. Caminhadas ao fim da tarde, cafés divididos, conversas longas sem pressa. Ele aprendia a rir de novo, não pelo que mostrava, mas pelo que sentia. Ela observava os detalhes, o cuidado com que ele ouvia, a forma respeitosa como falava das pessoas, o jeito calmo de lidar com pequenas dificuldades. Quando perguntava sobre o trabalho, ele respondia com serenidade. Dizia que limpava vidros em prédios e comércios, que acordava cedo, que o corpo cansava, mas a mente descansava. Ele falava com simplicidade. Não escondia o cansaço, nem inventava grandezas. Dizia que a vida era feita de esforço diário. Ela escutava com admiração silenciosa, porque enxergava dignidade onde muitos só veriam um uniforme comum. Com o passar das semanas, o carinho se tornou mais profundo.
Ela o apresentou aos amigos e sempre o tratou com orgulho, nunca com pena. Ele sentia um aperto no peito, não por vergonha, mas por medo de perder aquilo quando a verdade viesse à tona. Um dia, ela falou sobre a família. Disse que os pais eram exigentes e acostumados a padrões altos. Falou dos irmãos, Sara e Samuel, confiantes e habituados a ambientes sofisticados. Disse tudo com cuidado, tentando protegê-lo sem perceber. Quando o convite para o jantar surgiu, ele hesitou. O silêncio foi longo. Ela segurou sua mão e disse que queria apresentá-lo porque o amava. Ele aceitou, mesmo com o coração apertado. Na noite do jantar, vestiu-se de forma simples e limpa. Camisa neutra bem passada, calça comum, sapatos discretos. Diante do espelho, não viu o empresário que o mundo respeitava. Viu apenas um homem tentando ser amado pelo que é. A casa da família era grande e bem iluminada. Assim que entrou, sentiu o peso dos olhares. O pai tinha postura rígida e aperto de mão frio. A mãe analisava cada detalhe em silêncio. Helena observava com curiosidade contida. Samuel não disfarçava o julgamento. Quando perguntaram sobre o trabalho, ele respondeu com honestidade, dizendo que era limpador de vidros. Os sorrisos mudaram. O tom ficou distante. Comentários sutis surgiram, cheios de superioridade. A humilhação veio devagar, em gestos e silêncios. Ele permaneceu calmo, postura ereta, sem se defender. Ela tentou mudar de assunto, segurando a mão dele por baixo da mesa. Ao sair daquela casa, o ar parecia mais pesado. No caminho, falaram pouco, mas dentro dele algo se firmava. A certeza de que o tempo da revelação se aproximava, não por vingança, mas por justiça. Depois daquele jantar, algo mudou entre eles. O carinho continuava, mas havia um peso invisível no ar. Ele sentia isso nos silêncios mais longos e no olhar dela quando pensava estar sozinha. Em uma tarde tranquila, sentados em um banco de praça, ela respirou fundo antes de falar. Disse com a voz baixa que precisava ser sincera. Disse, eu preciso te contar algumas coisas. Disse que o pai tinha perguntado sobre o futuro deles. Disse que a mãe demonstrava preocupação. Disse que os irmãos não acreditavam que ele fosse a pessoa certa. Ela falou com tristeza, não com julgamento. Disse, eu não concordo com nada disso. Disse, eu amo você do jeito que você é. Disse que dinheiro nunca foi importante para ela. Ele ouviu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com calma. Disse, eu entendo a sua família. Disse, eu não posso exigir que todos me aceitem. Disse, eu só quero respeito. Ela segurou a mão dele com mais força. Falou com firmeza e emoção contida. Disse, eu não vou deixar ninguém te humilhar. Disse, eu escolhi você. Disse isso olhando nos olhos dele, mesmo com medo. Nos dias seguintes, ele percebeu o esforço dela em protegê-lo. Percebeu o peso que ela carregava por amar alguém que não se encaixava no padrão da família. Em uma noite, sentados na sala simples da casa dele, ela voltou ao assunto. Disse, meu pai acha que eu deveria repensar. Disse, minha mãe fala muito sobre segurança e estabilidade. Disse que escutava tudo em silêncio, mas que por dentro doía. Ele respirou fundo antes de responder. Falou com voz serena. Disse, eu não quero ser motivo de conflito. Disse, eu não quero te afastar da sua família. Disse que se fosse preciso, ele saberia recuar. Ela se emocionou. Falou com a voz firme, mas embargada. Disse, eu não escolho pessoas pelo dinheiro. Disse, eu escolho pelo coração. Disse que já tinha feito a escolha dela. Naquele momento, ele quase contou tudo. Quase disse quem realmente era. Quase revelou a vida que escondia por trás daquela aparência simples, mas se calou. Ele precisava ter certeza. Precisava saber se o amor dela sobreviveria sem saber a verdade. Precisava saber se era amado pelo homem simples que ela via. Naquela noite, caminhando sozinho pelas ruas do bairro, ele pensou no risco que corria. Pensou no peso da verdade.
Pensou no medo mais profundo que sentia naquele momento. Não era o medo de ser rejeitado por parecer pobre. Era o medo de ser amado apenas quando fosse rico. O tempo continuou avançando, e junto com ele, o peso das opiniões da família dela se tornava mais presente. Ele sentia isso mesmo quando ela não falava. Sentia no jeito como ela suspirava antes de mudar de assunto. Em um almoço de domingo, ela voltou à casa dos pais sozinha. Quando retornou, o olhar estava cansado. Sentaram-se lado a lado no sofá simples da casa dele e o silêncio demorou mais do que o normal. Ela respirou fundo antes de falar. Hoje foi difícil. Disse isso com a voz baixa, tentando parecer forte. Ele virou o rosto devagar, atento a cada detalhe. O que aconteceu? Falou com calma, sem cobrança. Ela segurou as mãos uma na outra antes de continuar. Meu pai disse que eu merecia alguém com futuro. Disse que amor não paga contas. Disse que você é um bom homem, mas não é suficiente. As palavras caíram pesadas no ar. Ele manteve a postura firme, mas por dentro sentiu o golpe. Depois de alguns segundos, respondeu. Eu entendo a preocupação dele. Eu sei como o mundo funciona. Só não esperava que minha dignidade fosse medida pelo meu trabalho. Ela se aproximou mais. Eu discuti com eles. Disse que você trabalha honestamente. Disse que caráter vale mais que dinheiro. Ele olhou para ela com gratidão silenciosa. Eu não quero que você brigue com sua família por minha causa. Não quero ser um peso na sua vida. Ela balançou a cabeça em negação. Você não é um peso. Você é a minha escolha. Mesmo dizendo isso, os olhos dela mostravam conflito. Ele percebeu que o amor dela era real, mas a pressão era constante. Dias depois, em outro encontro familiar, ele foi novamente convidado. Desta vez, os comentários deixaram de ser sutis. Samuel falava sobre investimentos e viagens internacionais com tom de superioridade. Sara observava em silêncio, analisando cada reação dele. Em determinado momento, Samuel falou diretamente. E você, onde se vê daqui a 5 anos? Ele respirou fundo antes de responder. Me vejo trabalhando. Me vejo honrando meus compromissos. Me vejo sendo um homem melhor a cada dia. O pai dela sorriu de lado. E isso é pouco para quem quer construir uma família. Ele sentiu a humilhação clara, direta, sem disfarce. Mesmo assim, manteve a calma. Todo trabalho honesto constrói algo. Nem tudo que é valioso aparece em números. O silêncio tomou conta da mesa. Ela abaixou os olhos. Ele entendeu naquele instante que o limite estava próximo. Na volta para casa, o caminho pareceu mais longo. Ele sabia que a verdade não poderia ficar escondida por muito mais tempo. Não porque queria provar algo, mas porque o amor deles estava sendo esmagado por uma mentira necessária. Naquela noite, sozinho, ele tomou uma decisão. A próxima vez que fosse humilhado, seria também a última antes da verdade vir à tona. A tensão não diminuiu nos dias seguintes. Ela tentava sorrir, mas o peso estava nos ombros. Ele percebia nos silêncios mais longos, no jeito como ela evitava certos assuntos, no cuidado excessivo ao escolher palavras. Em uma tarde nublada, sentaram-se na pequena varanda da casa simples. O vento mexia levemente as cortinas. Ela respirou fundo antes de falar, como quem organiza a coragem. Eu preciso ser honesta com você. As coisas estão ficando mais difíceis lá em casa. Ele manteve o olhar sereno. Eu sinto isso. Não precisa esconder de mim. Ela continuou com a voz firme, mas os olhos denunciavam o conflito. Meu pai marcou um jantar importante. Diz que quer conversar seriamente sobre nós. Disse que espera uma decisão. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu com cuidado. Eu não quero que você se sinta pressionada por minha causa. Não quero que escolha entre mim e sua família. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu não vejo você como um problema. Vejo o preconceito como o problema, mas estou cansada de lutar sozinha. Naquela noite, ele quase abriu o jogo.
Caminhou pela casa, olhou documentos guardados, fotos de prédios, contratos, números que poderiam encerrar tudo em segundos, mas fechou a gaveta. Ainda não era o momento. O jantar aconteceu em um restaurante elegante. Ele chegou com roupas simples e limpas, postura ereta, passos firmes. Sentou-se à mesa sabendo que aquele encontro não seria comum. O pai começou falando com voz controlada. Eu vou ser direto. Minha filha merece segurança. Amor é importante, mas não sustenta um futuro. Samuel entrou na conversa com um sorriso contido. A gente precisa ser realista. Mas sentimento passa. Não, estabilidade fica. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando falou, a voz saiu calma. Eu trabalho honestamente. Mas não vivo de aparências. Meu valor não está no que possuo. O pai respondeu com frieza. Isso não é suficiente para nós. Minha família não foi construída com sonhos, mas com resultados. O silêncio tomou conta da mesa. Ela segurou o copo com força, respirando fundo. Eu amo ele. Não vou medir o caráter dele pelo saldo bancário. O pai levantou-se levemente da cadeira. Então você precisa escolher. Ou continua com esse caminho incerto, ou volta para a realidade que sempre teve. Ele sentiu o golpe final. Não pela ofensa direta, mas por ver o amor dela sendo colocado contra uma balança injusta. Levantou-se com calma. Eu respeito sua opinião, mas não aceito ser diminuído. Na saída, ela chorava em silêncio. Ele segurou sua mão firme e protetor. Eu prometo que tudo vai fazer sentido. Confia em mim só mais um pouco. Naquela noite, ele tomou a decisão definitiva. Não esconderia mais quem era, não para humilhar ninguém, mas para libertar o amor deles da mentira que o sufocava. Depois daquela noite, o silêncio entre eles ganhou um novo significado. Não era distância, era espera. Ele continuava sendo o mesmo homem simples aos olhos do mundo, mas por dentro, tudo já estava em movimento. Nos dias seguintes, ele manteve a rotina. Acordava cedo, colocava o uniforme simples de trabalho, pegava o balde e o rodo. Limpava vidros sob o sol, como sempre. Ninguém imaginava que, à noite, ele organizava algo que mudaria tudo. Ela percebia que havia algo diferente, um olhar mais atento, um cuidado maior ao falar. Em uma manhã, enquanto caminhavam juntos, ela não resistiu. Você está estranho. E parece mais calmo, mas ao mesmo tempo distante. Ele sorriu de leve. Não estou distante. Estou decidido. Ela parou por um instante. Decidido sobre o quê? Ele respondeu com voz baixa e segura. Sobre nós. É sobre o que eu preciso fazer para te proteger. Ela franziu a testa, confusa. Eu não preciso ser protegida. Preciso apenas da verdade. As palavras dela atravessaram fundo. Ele respirou devagar antes de responder. E a verdade vai chegar. Mas preciso que confie em mim por mais um pouco. Ela assentiu, mesmo sem entender. Eu confio, mesmo quando tenho medo. Enquanto isso, ele fez ligações discretas. Pessoas que não viam seu rosto há meses atenderam prontamente. Documentos foram separados, reuniões marcadas. Tudo em silêncio, sem ostentação. Ele não queria vingança. Não queria humilhar. Queria apenas justiça. Queria que o amor deles parasse de ser medido por aparência. Alguns dias depois, surgiu um novo convite da família dela. Um evento importante, uma comemoração formal, cheia de pessoas influentes. Ele foi convidado quase por obrigação. Esperavam vê-lo ali mais uma vez no papel de homem pequeno. Ela falou com receio. Se você não quiser ir, eu entendo. Eu sei que não é fácil para você. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Eu vou. Dessa vez nada ficará escondido. Ela sentiu um arrepio, mas não questionou. Então eu estarei ao seu lado. Aconteça o que acontecer. Na noite do evento, ele se vestiu com simplicidade, mas com um cuidado diferente. A roupa ainda era comum, mas o corpo carregava outra postura. Um homem que sabia exatamente quem era. Antes de sair, ele olhou ao redor da casa simples. Lembrou do motivo de tudo aquilo. Não era orgulho,
era amor. Ao fechar a porta, sabia que aquele seria o último dia em que pisaria em qualquer lugar, fingindo ser menor do que realmente era. O evento aconteceu em uma noite clara, em um salão amplo e elegante. Luzes suaves refletiam nos lustres de cristal. Pessoas bem vestidas conversavam com naturalidade, como se aquele ambiente fosse extensão da própria casa. Ele entrou ao lado dela com passos firmes. Usava roupas simples, bem passadas, sem nenhum detalhe que chamasse atenção. Ainda assim, algo nele parecia diferente. A postura, o olhar, o silêncio seguro. Ela apertou a mão dele discretamente. Vai ficar tudo bem. Eu estou com você. Ele respondeu com tranquilidade. Eu sei. Obrigado por não soltar minha mão. Alguns olhares se voltaram para eles. Sorrisos educados, cochichos contidos. Para muitos ali, ele ainda era apenas o homem fora do padrão. O limpador de vidros que não pertencia àquele espaço. O pai dela os cumprimentou com formalidade. Fico feliz que tenha vindo. Espero que se sinta à vontade. Ele respondeu com educação serena. Eu me sinto em paz. Isso é suficiente para mim. Samuel se aproximou com um copo na mão. Lugares assim costumam intimidar quem não está acostumado. Mas é bom ver você tentando. Ele olhou diretamente para Samuel, sem alterar o tom. Todo lugar é apenas um lugar. O que muda é quem caminha por ele. Helena observava em silêncio. Havia curiosidade em seu olhar, algo diferente daquela superioridade inicial. Talvez fosse a calma dele que incomodava. Durante o jantar, os comentários surgiram novamente. Perguntas sobre trabalho, planos, limites. Ele respondia sempre com clareza e respeito. Não se encolhia. Não se explicava demais. Em certo momento, o anfitrião anunciou a presença de investidores estrangeiros importantes. Nomes foram citados, empresas foram mencionadas, o burburinho cresceu. Ele sentiu o momento se aproximar. Olhou para ela por alguns segundos. Ela percebeu. Seja o que for. Eu confio em você. Ele assentiu levemente. Então escute com calma. E não se assuste. Um dos convidados se aproximou com entusiasmo. O olhar mudou no instante em que o reconheceu. Não pode ser. Eu conheço você. O silêncio começou a se espalhar. O pai dela franziu a testa. Samuel se inclinou para a frente. Helena arregalou os olhos. Ele respirou fundo. Talvez você me conheça por outro nome. Talvez por outra versão de mim. O homem continuou, visivelmente nervoso. Você é o responsável pelo grupo empresarial que atua em 5 países. Eu já estive em reuniões com você. O salão ficou imóvel. O som dos talheres cessou. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele manteve a voz firme e tranquila. Sim, sou eu. Ela levou a mão à boca, em choque silencioso. Você está dizendo que todo esse tempo? Ele respondeu olhando apenas para ela. Eu estou dizendo que quis ser amado sem máscaras. E agora você conhece tudo. O impacto se espalhou como uma onda. O mundo deles estava prestes a mudar para sempre. O silêncio que tomou o salão era pesado. Não havia música, não havia conversas, apenas olhares fixos nele, como se todos tentassem reorganizar a própria percepção. O pai dela foi o primeiro a reagir. O rosto rígido perdeu o controle por alguns segundos. Isso é algum tipo de brincadeira. Ele respondeu com serenidade. Não é brincadeira. Nunca foi. Samuel se levantou lentamente da cadeira. A confiança anterior havia desaparecido. Você está dizendo que sempre esteve acima de todos aqui, que fingiu ser alguém menor. Ele manteve o tom calmo. Eu nunca fingi ser menor. Eu apenas não anunciei quem era. Helena respirava fundo, tentando processar. Então, todo esse tempo, você observava tudo em silêncio. Ele assentiu levemente. Observei como o respeito muda conforme o dinheiro aparece. Observei como o caráter é julgado pela aparência. O pai deu alguns passos à frente. Você nos enganou. Colocou minha família em uma situação ridícula. Ele sustentou o olhar sem agressividade. Eu nunca menti quando falei de quem sou. Apenas deixei de dizer o que possuo. Ela finalmente conseguiu falar.
A voz saiu trêmula. Então aquele homem simples, aquele que eu amei, ele virou-se completamente para ela. Sempre fui eu, o mesmo que limpava vidros, o mesmo que te ouvia com atenção, o mesmo que te amava em silêncio. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você devia ter confiado em mim. Ele respondeu com honestidade. Eu precisava ter certeza. Precisava saber se era amado pelo que sou, não pelo que posso oferecer. O pai respirou fundo, tentando recuperar a autoridade. Isso muda tudo. Você precisa entender que agimos pensando no melhor. Ele falou com firmeza tranquila. O melhor nunca deveria humilhar. Nunca deveria diminuir alguém pelo trabalho que faz. Samuel abaixou o olhar. Pela primeira vez, não havia resposta pronta. Helena permaneceu em silêncio, visivelmente tocada. O salão começou a murmurar novamente, mas agora os olhares eram diferentes. Respeito tardio, admiração desconfortável. Ele segurou a mão dela com cuidado. Eu não estou aqui para provar valor. Só quero seguir com a verdade. Ela apertou a mão dele de volta. Então fique. Fique do meu lado agora. Ele sorriu de leve. Sempre estive. Naquele instante, todos entenderam que não era o dinheiro que falava ali, era dignidade, e ela não precisava de apresentação. Depois da revelação, nada voltou a ser como antes. O evento continuou, mas o clima era outro. As conversas eram mais baixas, os olhares mais cuidadosos. O respeito que antes faltava agora surgia tarde demais. O pai dela se afastou por alguns minutos. Quando voltou, o semblante era diferente. Menos rígido, mais humano. Parou diante deles e falou com dificuldade. Eu preciso reconhecer algo. Eu julguei você sem conhecer sua história. Usei o trabalho como medida de valor. Ele ouviu em silêncio. Não havia orgulho em seu olhar. O julgamento machuca mais quando vem de quem se diz justo. Mas eu não guardo rancor. A mãe dela se aproximou com os olhos marejados. Eu pensei que estava protegendo minha filha. Não percebi que estava ferindo alguém. Ele respondeu com respeito. Proteção não deveria humilhar. Mas todo aprendizado começa com um erro reconhecido. Samuel respirou fundo antes de falar. Eu fui arrogante. Achei que sucesso era só o que aparecia. Ele assentiu lentamente. O sucesso verdadeiro não faz barulho. Ele sustenta, não diminui. Helena se aproximou em silêncio e falou com voz sincera. Você nos mostrou algo que dinheiro nenhum ensina. Dignidade não se veste, se carrega. Ela observava tudo com o coração acelerado. Quando conseguiu falar, a voz saiu firme. Eu amei você quando achei que você não tinha nada. Agora sei que sempre teve tudo. Ele sorriu com suavidade. E eu te amei quando podia perder tudo. Isso nunca vai mudar. Dias depois, ele mostrou a verdade completa. Não como exibição, mas como transparência. Explicou a história, as empresas, os investimentos, a decisão de desaparecer para encontrar algo real. Ela ouviu tudo com atenção. Eu não estou com você por isso. Estou com você apesar disso. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Tá bem aqui? E é por isso que você é o meu maior investimento. O tempo passou. A relação com a família foi se reconstruindo, agora sem máscaras. O respeito veio acompanhado de humildade. As palavras ganharam mais peso que as aparências. Ele nunca deixou de valorizar o trabalho simples. Continuou andando pelas mesmas ruas. Continuou lembrando de onde veio, porque riqueza sem memória vira arrogância. E ela caminhava ao lado dele, não como alguém encantada pelo poder, mas como quem escolheu amar o homem por inteiro. O tempo seguiu seu curso, agora sem segredos. O mundo ao redor parecia o mesmo, mas dentro deles tudo estava diferente. A verdade não trouxe distância, trouxe descanso. Ele voltou a passar pela cafeteria onde tudo começou. Olhou o vidro limpo refletindo o céu e sorriu com leveza. Ali, naquele reflexo simples, ele se reconhecia inteiro, sem máscaras. Ela caminhava ao lado dele, observando cada gesto. Eu pensei muito sobre tudo. Sobre quem você foi para mim antes de eu saber. Ele respondeu com voz tranquila. Eu também pensei.
Pensei no quanto o silêncio pode ensinar. Ela parou por um instante e falou com firmeza suave. Quando eu te amei sem saber, eu escolhi certo. Agora eu amo sabendo e escolho de novo. Ele segurou a mão dela com cuidado. O amor que passa por testes fica mais forte. O que nasce da verdade não se quebra fácil. A família começou a se aproximar com outro olhar, sem cobranças, sem comparações. O pai aprendeu a ouvir, a mãe aprendeu a acolher. Os irmãos aprenderam a respeitar, não por status, mas por caráter. Em uma tarde simples, sentados todos à mesa, o pai falou com humildade. Eu passei a vida ensinando números. Você me ensinou valores. Ele respondeu sem triunfos. Eu aprendi cedo que dinheiro amplia quem somos. Não corrige quem escolhemos ser. Ela observava aquela cena com os olhos marejados. O amor dela não precisou ser defendido. Ele se sustentava sozinho. Com o passar dos meses, ele retomou parte da vida antiga, mas sem ostentação. Continuou discreto, presente, atento. Investiu tempo, não apenas recursos. Investiu cuidado, não apenas capital. Ela seguiu sendo quem sempre foi. Simples, firme, verdadeira, caminhando ao lado dele, não atrás, não à frente. Em uma noite tranquila, sentados na varanda da casa simples onde tudo ganhou sentido, ela falou com a voz serena. Se eu tivesse que escolher de novo, mas eu escolheria aquele homem do uniforme simples. Ele sorriu, olhando para o céu. E eu escolheria de novo desaparecer. E porque foi assim que eu me encontrei. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era completo. Um silêncio de quem chegou onde precisava. A história deles não terminou com aplausos nem com promessas grandiosas. Terminou com escolhas diárias, simples e conscientes. Terminou com a verdade ocupando o lugar do medo. Ele nunca esqueceu o dia em que decidiu esconder quem era. Não por vergonha, mas por necessidade de ser visto além do dinheiro. Aquela decisão o levou ao amor mais real que já conheceu. Ela nunca esqueceu o homem que limpava vidros com dignidade. O homem que a escutava sem pressa. O homem que segurava sua mão quando ninguém mais acreditava. Para ela, aquela versão nunca deixou de existir. Algumas pessoas aprenderam tarde, outras aprenderam com dor. Mas todos aprenderam algo essencial. Valor não mora na aparência. Respeito não nasce do dinheiro. Amor verdadeiro não negocia dignidade. Em uma conversa tranquila, ela disse com voz serena: se o mundo tirasse tudo de você, eu ainda ficaria. Ele respondeu com o mesmo tom calmo. Foi isso que eu procurei a vida inteira. Alguém que ficasse quando nada mais falasse por mim. E assim seguiram, sem máscaras, sem provas, sem medo de parecer simples em um mundo que confunde brilho com essência. Porque no fim, não é sobre quanto você tem, é sobre quem permanece quando você não mostra nada. Talvez essa história tenha te lembrado que nem todo julgamento é justo e nem toda aparência revela a verdade. Às vezes, o mundo testa você, não para te derrubar, mas para revelar quem permanece quando tudo é retirado. Seja fiel a quem você é, mesmo quando ninguém aplaude. A pessoa certa não vai amar o que você possui, vai amar o que você carrega por dentro. Nunca diminua sua dignidade para caber na expectativa de ninguém. O amor que vale a pena não exige máscaras. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal agora. Ative o sino para não perder as próximas histórias. E escreva nos comentários o que mais te marcou, porque sua experiência pode tocar alguém que ainda está em silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.